Amém. Que lindo. Que linda palavra. Que lindo o mover do Senhor no nosso meio. Como é bom sentir a presença de Deus, não é? Ai, cheguei, gente. Cheguei. Literalmente cheguei, Brasil. Ai, Jesus é maravilhoso. Gente, ali atrás, o Senhor pegou todo mundo. Foi santo. Foi lindo. E parece que eu e a Mo, a gente conversou a palavra, viu, amiga? O Senhor. Sabe quando a palavra diz que o Senhor tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante? Recalcar é pressionar. É forçar para ficar um lugar estável, para transbordar. Então o Senhor vai recalcar um pouco mais este ambiente. Vai falar ainda mais no teu espírito, no teu coração, no nosso coração. Eu achei tão lindo, eu estava ali atrás, eu tive uma visão dos campos prontos para uma colheita. E o Senhor me lembrou o que está escrito em João, quando ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Mas eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros hoje para a colheita. Tem algo que o Senhor vai te entregar, está te entregando já hoje, pronto, para você se alimentar, para você se fortalecer e voltar para participar do novo do Senhor, da nova estação que Ele tem para você. Gente, não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. E todas as vezes que eu vivo algo, é das minhas feridas que o Senhor, Ele arranca o remédio. É assim com vírus, não é mesmo? São assim com as doenças. É daquilo que nos mata que o Senhor arranca o remédio. E eu vim carregando uma palavra de expansão, de encorajamento, de fortalecimento, crescimento e algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. E o diabo, ele tenta reter, parar, intimidar as nossas vidas, para não vivermos aquilo que Ele tem para nós, que o Senhor tem para nós. E rapidamente eu quero agradecer as orações pela nossa casa, pela nossa família. E antes de entrar na palavra, em Isaías 54, você pode ir abrindo aí a palavra do Senhor. O Senhor me deu essa palavra em casa, quando passei por essa situação com a Aninha. E então o Senhor foi construindo essa palavra à medida que eu vinha para cá. E eu creio que ela vem para recalcar aquilo que o Senhor está fazendo, para Ele sacudir e transbordar. É interessante que o Senhor, Ele está com pressa de fazer algo nas nossas vidas. Por isso a pressão, por isso esse tanto de revelação que você fala, não sei. Sabe quando a gente abre um monte de aba no computador? Você está assim, eu estou assim. Eu abri um monte de aba. Meu Deus, eu vou dar conta? Vai. Os campos estão prontos. Não vai ficar para daqui 4 meses mais, acabou. É agora, é já, é nesse momento, é para essa hora. O Senhor tem pressa com você e com os teus. E eu estava em casa, eu viria para o Brasil terça-feira. Eu ia tirar 2 dias de descanso. Oh, sabe de nada, inocente. A gente não pode nem falar que vai tirar 2 dias de descanso, né? A mãe não pode sentar para comer o doce, pôr o pijama. Que né, mãe, dá um pedaço onde tem, ou, né? Gente, não vou falar. Ou quando a gente vai no banheiro, né? Gente, você não pode falar que você vai no banheiro. Todo mundo vai atrás de você, só lá na minha casa. Meu Deus, não pode falar. Mas eu estava entendendo que o Senhor estava me sacudindo para transbordar aquilo que Ele quer fazer também na minha vida. Porque assim como você, eu sou feita do mesmo material. Eu passo por lutas, por desconforto.
Nós estamos vivendo um momento de grande mudança na nossa casa. Nós estamos na Inglaterra há 25 anos, uma igreja fundada, liderada pelo meu sogro. Mas Ele está nos enviando para expandir a visão da igreja. Estamos ali abraçando a parte mais perto de Londres. Estaremos em Winchester. Até então nós estamos ali no litoral há 25 anos. Mas estamos chegando um pouquinho mais pertinho ali da capital. Profeticamente estamos em Winchester, o berço do avivamento na Inglaterra. Pode aplaudir o Senhor, porque aquilo que Ele vai fazer é lindo, é novo. Eu creio tanto. Aquele lugar era a antiga capital da Inglaterra. O rei que colocou o nome de Winchester ali, falou que o desejo dele era que a Inglaterra, este lugar, fosse um lugar aos pés do Senhor. E eu vou te dizer, vai ser. Os céus estão abertos. Eu não aceito que os profetas morreram e que a igreja está morrendo. Existem brasas brasileiros ali que vão sacudir aquela nação, assim como estão sacudindo as nações da terra. Não é coincidência não, o Senhor está atacando fogo. Ele coloca um foguinho em cada continente, em cada estado, em cada cidade, para que então o avivamento venha. Avivamento que é trazer vida de novo. Avivamento que é arrependimento, vidas transformadas, frutos, verdade, como foi dito. Esse é o avivamento. Avivamento não diz sobre os nossos dons, diz sobre o nosso caráter, a transformação de Cristo que atrai as pessoas. Como que pode aquela que falava de um jeito falar desse jeito agora? Aquele casamento sendo restaurado, os filhos voltando para casa, os pais se arrependendo, a cultura do local mudando, o governo se rendendo. Isso é avivamento. E começa com você, começa comigo. Por isso o Senhor está nesses dias nos chacoalhando, falando: abre os teus olhos e vê, os campos estão prontos, chegou a hora. Essa palavra veio da Moana para nos alinhar. Para de ficar chorando com aquilo que se foi, que se perdeu, que não é mais. Está na hora de levantar os olhos e olhar os campos, eles estão prontos. Mas depende do teu posicionamento, dos teus olhos fitos na eternidade, não nas coisas que são finitas, que acabam aqui. O que Deus tem para você não acaba aqui, é eterno. A comunhão que Ele tem para você com Ele, com a tua família, é eterna na eternidade. Você precisa desejar isso hoje. E voltando na minha inocência de descansar, eu falei: que bom, vou descansar 2 dias, daí vou na agenda do céu que o Senhor confirmou no nosso coração. Vou fazer um passeio de imigrante, vou no dentista. Vou no dentista dessa vez. E tá tudo certo. E daí na segunda-feira eu estava em casa, estou numa casa nova. E nessa última semana meu marido ficou na casa antiga e a gente na casa nova. E eu com as crianças na casa nova. Correndo para lá e para cá, eu brinquei com ele. Ele chegou tão magrinho em casa. Eu falei: você tá só o ar, o homem. Ele: amor, estou tendo tempo para comer. Eu falei: eu também. Tamo junto. E eu estava lavando louça e o Senhor falou para mim: você não deveria ir amanhã. E estava tudo bem. A Aninha estava ali, estava mais quietinha, mas também porque ela está sentindo a mudança da casa, né? A minha filhinha é especial, então ela sente assim a diferença. E o Senhor falou para mim: você não deveria ir amanhã. Aquilo me encheu de temor, porque eu sempre faço essas orações perigosas. Você já fez oração perigosa? A oração mais perigosa do crente é: Senhor, faz a tua vontade. O perigo. O perigo. E eu sempre faço orações perigosas. Eu gosto de viver perigosamente. Você gosta? E daí eu travei assim, falei: Senhor, mas o Senhor me dirigiu assim. Mas eu entendi que aquilo não era para me frustrar, era para me esticar. Você está entendendo? Não é para te paralisar, é para te esticar. É para que você faça espaço para o novo de Deus, para que a sua fé seja fortalecida, para que os teus olhos sejam erguidos novamente para o céu. Para que a musculatura
da tua resistência, apesar das circunstâncias, da paz, da alegria que você pode sentir, seja fortalecida. E eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Como que eu falo que eu não vou amanhã? O que eu falo, gente? Então, né? E eu temo isso, eu quero honrar os meus compromissos, né? As pessoas envolvidas, o meu descanso. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, então não me deixa ir amanhã. Faz a tua vontade. Eu não sei o que o Senhor tá vendo, mas o Senhor está vendo algo que eu não estou. E então, nas 6 horas da manhã, na terça-feira, eu acordo com a Ana chacoalhando na cama, tendo uma convulsão. Não era epilepsia, era uma convulsão, porque ela estava com o corpo todo marble, parecia um mármore o corpo, né? Com um pouco de roxo ou branco. E ela começou a não responder mais, ela foi abrir os olhos de novo só 7 horas da noite, isso foi 6 horas da manhã. E eu sozinha em casa, numa cidade que eu não conheço ninguém. Um hospital que eu nunca pisei, sem a minha rede de apoio, sem o meu marido ali, que agora eu começo a discernir o que o Senhor está falando para mim. Não é sobre pessoas, é sobre mim. O apoio que você precisa sou eu que te dou. E daí eu, no mesmo instante, já filmei um pedaço daquilo que estava acontecendo para mostrar para os paramédicos, porque eu já tenho um jeitinho ali com eles para explicar o que está acontecendo. E daí avisei o Renan: estou ligando para a ambulância. No mesmo momento ele veio para casa, era 1 hora mais ou menos de carro. E daí eu corri para a ambulância, já contactei a agência, falei: entre em oração. Na minha cabeça eu não vinha mais. Mas o meu marido falou: espere aquilo que o Senhor quer fazer. E daí eu cheguei no hospital e fizeram, né, o acesso com a Ana e tudo mais. Daí eu já fiz o contato também para o lugar que eu ia. Não vou mais descansar. Daí conversando com as igrejas, e o Senhor começou a ministrar no meu coração aquilo que Ele queria. Porque falando com uma pessoa, eu falei assim: eu que achei que ia descansar, e já estou tão exausta dessa mudança. E o Senhor falou assim: ei, descanso você encontra no centro da minha vontade. O seu lugar é aqui hoje. E é isso que o Senhor também vai ministrar no teu coração. Descanso você encontra no centro da vontade dEle. Não é onde você quer ir, não é o que você está sentindo, mas é aquilo que você conhece sobre Ele, ouvindo a voz e obedecendo, fazendo a oração perigosa seja feita a sua vontade. E eu comecei a falar em línguas naquele lugar. E eu comecei a sentir uma graça de Deus, e eu comecei a falar em voz alta: então se é esse o teu descanso, Deus, me ajuda a descansar. E não tem lugar melhor para uma mãe de descanso do que ao lado do filho que está doente. E eu falei: obrigada, Senhor, porque o Senhor se antecipou. Talvez a Ana ficaria ruim de noite, no outro dia. Mas Ele falou assim: eu não quero que você vá amanhã. E porque Ele viu que por Ele eu ficaria, eu não viajaria, eu abriria a mão de tudo. Ele sabe. Ele permitiu com que eu pudesse viver aquilo, estar com a Ana. E então os médicos, eles entraram com antibiótico, viram uma infecção, pulmão comprometido, algo silencioso. Mas então a Ana começou a apresentar um pouco mais de melhora, e depois de 2 dias ela já estava em casa, que foi a quinta-feira à noite que eu pude vir para cá. E louvado seja Deus, que tem cuidado de cada uma de nós, que vê a gente além daquilo que a gente vê. Eu olho para mim e falo: gente, não vai dar conta, né? Mas o Senhor, Ele sabe o que você aguenta, o que você suporta. Você tem estrutura para lidar com essa situação que está na sua frente. Essas abas todas que o Espírito Santo abriu, você vai conseguir lidar com cada uma delas. E começar a fechar as abinhas e colocar aquele tiquezinho de resolvido. Resolvido, resolvido, concretizado, resolvido, concretizado. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria ler com vocês Isaías 54, que nasceu neste dia que eu voltei para casa com a Ana. E o Senhor me deu essa palavra.
E o Senhor, Ele falou algo no meu coração. Eu estava ali do lado com a Ana, do ladinho dela lá na minha cama. E o Senhor falou assim: filha, não precisa ter medo quando eu te estico, quando eu te provo. Eu sou a tua estaca e ela está firme. Não vai romper. Sou eu que estou fazendo isso. E hoje o Senhor está falando para cada uma de nós: sou eu que estou fazendo isso. Essas palavras são minhas para você. Não é para fulana que não está aqui, que devia estar. É para você que está aqui sentada. E daí o Senhor me deu essa palavra que está em Isaías 54:2, que diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende bem as cortinas da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E o contexto de Isaías 54 é que esse trecho ele foi escrito durante o exílio babilônico. Um lugar de muita pressão, opressão, medo. Mas os momentos finais do exílio. É como se o Senhor estivesse falando: tá vendo? Não vai durar muito mais, está acabando. Eu estou mudando a sua estação. Eu estou te transicionando. Por isso que eu estou te convidando a fazer escolhas agora certeiras, pontuais. Fazer aquilo que você deve fazer, não aquilo que você quer fazer. E um período de grande sofrimento e crise para o povo judeu que vivia cativo na Babilônia, mas que estava chegando ao fim. E foi escrito neste contexto Isaías. Por isso que ele fala para alargar a tenda. Nós vamos chegar aí. E quando eu pensava nesse contexto, me lembrava de Daniel, que estava também no período de cativeiro. Daniel que se separou, que não se dobrou a deuses. Quem lembra da história de Daniel? Que não se curvou à estátua de Nabucodonosor, que foi jogado, seus amigos, ele ali na fornalha. Mas quando o Senhor permite a fornalha, ela só consegue soltar as cordas, queimar as cordas, mas não te matar. Aquele fogo que poderia matar Daniel só serviu para desatar as cordas que o prendia. E Daniel, ele se posicionou, lembra disso, se consagrou. O Senhor, ele deu uma ajudinha para Daniel, porque o Senhor, ele reage ao teu posicionamento. Quando ele vê que você está se posicionando, ele se levanta. Ali o carcereiro ajudou Daniel. O Senhor, ele tem interesse de te usar. Eu gosto de falar que a mão de obra especializada de Deus é gente ainda. Ele podia mandar anjo, mas ele está te usando, ele quer te usar. A mão de obra especializada de Deus ainda continua sendo barro. Mulheres maleáveis nas mãos do oleiro, que o único esforço que elas precisam fazer é se entregar. Elas não precisam ficar gritando: eu quero ser vaso, eu quero ser vaso. Ela se entrega. E eu entendo que em momentos de crise, você acredita que estamos vivendo momentos de crise? No feminino, nas escolas, no governo, entre as mulheres muitas das vezes, na internet. Quantas crises, mas todas as vezes que o Senhor quer mudar uma estação, o Senhor levanta libertadores. Pessoas que se levantam como uma voz de direção, conserto. Assim como o Senhor levantou Noé, no meio de um povo que o Senhor já não tinha mais esperança. E a palavra diz que ele se entristecia com o que ele via. Mas no meio daquele povo, a palavra diz em Gênesis 6 que ele encontrou Noé, um homem reto. Em Hebreus diz que Noé era um pregador da justiça. Sabe o que é ser pregadora da justiça? É ouvir e obedecer, fazer de acordo com aquilo que Deus pede. E no meio de Paulínia, no Brasil, nas nações, o Senhor está colocando um holofote nas mulheres retas nesse tempo. E levantando essas mulheres com graça. Graça, sabe por quê? Porque elas são fracas, elas são vulneráveis, elas são gente. Elas têm que dar o próximo passo. Elas têm casa para cuidar, vida para viver. Elas não têm uma espiritualidade mais plastificada, porque quem é perfeito o tempo todo é planta de plástico. Mulher de verdade passa por estações. Entende que a resposta que ela poderia procurar em galhos, ela só encontra nas raízes.
E o Senhor está levantando essas mulheres que não têm a fé e a espiritualidade plastificada, que são mulheres de verdade, que quando sofrem falam: tive um dia difícil sim, quase não vim sim, mas o Senhor veio sobre mim, e Ele me levantou, e Ele me ergueu, porque Ele é Deus. Nós podemos fazer caminho para o Senhor, quando nos colocamos em um lugar de barro, de dependência, de retidão, de fazer aquilo que Ele pediu. Não precisa fazer mais não, para às vezes até mostrar. Os fariseus, eles literalmente, eles apareceram num momento de silêncio da Bíblia. Eles começaram a querer ser os caras, fazer além. O Senhor falou: você está colocando lenha onde eu não coloquei, trazendo peso. Não queira parecer mais daquilo que você é. Seja aquilo que Deus te pediu para ser. Obedeça o próximo passo. Seja fiel e humilde para reconhecer que existe um próximo passo. E qual é? Nós queremos protagonizar, mas o Senhor, Ele quer pessoas que participem do que Ele está fazendo nesses dias. Mulheres que são servas e não investidoras. Se você investe, você quer o quê? Retorno. Mas a serva, ela já recebeu a recompensa dela. E se você entende isso, você faz para o Senhor. Você não espera que, por mais que você tenha, isso não te enche, porque você sabe que não é sobre você. Mas você entende que você já tem a sua recompensa, porque você escolheu ser serva, estar aos pés de Jesus. E daí você não se cansa. E daí você abre mão do que Ele te pede. E daí você dá o próximo passo. E o Senhor, em todo período de crise e todo final de ciclo, libera palavras para sermos carregadas para a próxima fase. Você se sente assim nesses dias? Parece que o Senhor está carregando a gente com palavras. Sabe, carregando a gente, porque se a gente olha para as circunstâncias, a gente se ofende, a gente se acua, a gente pode se acovardar, a gente tem medo, a gente não acredita que é o fim, porque está demorando demais. Mas as palavras do Senhor, quando Ele está fazendo algo, quando Ele está abrindo espaço para o novo dEle, as palavras dEle nos carregam, é como se elas empurrassem a gente. E assim que eu me sinto nesses dias, com o convite do Senhor para abrirmos essa igreja, uma igreja pronta no litoral. Igreja que meu marido colocou os parafusinhos aqui assim, irmão. Sabe aquilo que você coloca tudo de você? E o Senhor falou assim: é lindo o que você fez, ainda bem que você fez para mim, porque agora você vai devolver. Você só se ofende quando você sente que é teu. Agora, quando você sabe que não é, quando Ele te pede, você fala: então tô, Senhor, eu fui um bom mordomo, eu cuidei muito bem do que você me confiou. E eu fui vendo o Senhor me carregar com palavras. Quando eu vi, eu já estava lá. E eu comecei a olhar tudo ao meu redor, tudo novo. Eu falei: Senhor, o Senhor está nisso. Comecei a me desfazer de coisas boas, não só de coisa ruim. E o Senhor, Ele nos carrega com palavras para sentirmos que é Ele. Então é Ele, tá, gente? É Ele. E Daniel, assim como nós, pelo menos deveríamos, Daniel, a palavra diz que ele era muito inteligente, porque Daniel cresceu nas sinagogas. E na sinagoga, como cultura, as pessoas aprendiam sobre os profetas. Então Daniel sabia também das profecias, daquilo que o Senhor havia prometido para o povo, e que o cativeiro teria um fim. E Daniel, ele perseverou. Assim como o profeta Jeremias, Isaías declarava. Sabia que a palavra que Jeremias traz sobre eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, é exatamente sobre isso. Os lembrando da paz que iria de vir, da libertação. E essa palavra que está em Isaías nesse momento de final de exílio, diz sobre a saída do povo do cativeiro. Cativeiro que é algo que te prende, que te cega, que te impede de viver aquilo que Deus tem para você. E para o crente, esses lugares é sinônimo de oportunidade. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que crente é igual fubá, quanto mais bate, mais cresce. Você concorda? É
verdade esse bilhete. Quando vem algo que poderia te matar, te fortalece. Aquilo que você poderia carregar como ofensa, você leva uma lição para a tua vida. E então você se levanta como uma referência. E Deus realmente com essa palavra trazia uma palavra que é persevere. E eu gosto de dizer que a perseverança é uma flor que nasce no deserto da nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero que você anote aí rapidamente é: alarga o espaço da tua tenda. E na cultura nômade do Oriente Médio, a tenda, ela também representava um lar, uma descendência. E quando se esperava, às vezes, é igual a gente também, a espera de mais filhos, aumento de família, era o que? Necessário alargar a tenda. Sabe quando não cabe mais menino? Que está todo mundo no beliche, triliche. Você tem que fazer espaço. E esse versículo ele diz: alarga o espaço da sua tenda. Deus estava dizendo ao povo: preparem-se. Se prepara. Porque vocês vão crescer de novo. Eu vou restaurar vocês. Eu vou multiplicar a sua descendência e trazê-los de volta para casa. Olha que lindo que o Senhor está falando com a gente. Não é só um texto de palavras bonitas, não. A Bíblia é repleta de palavras que custaram muito para serem escritas, por isso são valiosas. Aquilo que te custa se torna valioso para você. Não são só palavras bonitas, são verdades do Espírito Santo de Deus para a tua casa, para a tua vida, para aquilo que Ele quer que você experimente. Agarra isso em nome de Jesus. Só que existe uma ordem para viver aquilo que Deus quer, para eu viver, que foi o que eu fiz, literalmente. Faz espaço. E para fazer espaço, você começa a mexer nas coisas antigas, desengavetar. Você começa a tirar lixo. Sabe, coisa que está ali inútil, vencida. Gente, eu arranquei tanto remédio vencido. Falei, nem presta mais para nada. Mas está aqui pegando lugar. Você começa a se desfazer de coisas que você não usa mais, mas de coisas que você ama. De coisas que você gosta. Mas que claramente o Senhor está falando para você: eu quero leveza. Eu quero que você vá para essa próxima fase, não forçando, mas fluindo. E a gente flui quando a gente é dirigida pelo Espírito Santo, não quando a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V. Não é na força, por isso que a gente cansa. Por isso que a gente faz as estratégias e não vê resultado. Porque você pode, sim, você pode, que faça isso, veste teu marido melhor mesmo. Dá perfume de presente. Mas a transformação do caráter é só o Espírito que convence e faz. Nós podemos socializar muita gente, deixar todo mundo sentadinho, bonitinho, falando, não grita, se comporta. Mas é só o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo, que transforma a vida de alguém, para que ela gere fruto. Se vestir melhor não é dar fruto. Falar bem, eloquente, não é dar fruto. Olha Paulo, inteligente, estudado, mas não dava frutos para o Senhor. Então faça espaço. Gente, essa saia mesmo, gente, fazia uns 3 anos que eu não usava ela, para 4. Eu falei, que bonita. Lembrei que eu tenho coisas que eu posso usar, não preciso ter outras novas. Faça espaço. Use aquilo que você tem. Faça o melhor com o que você tem, como você pode. Isso é excelência, sabia? E então você vai descobrir que para esse tempo o Senhor te ungiu para fazer coisas que naturalmente você não faria. Mas é necessário desengavetar, tirar as coisas que estão ali só tomando lugar e te trazendo peso. Expectativas, sonhos, projetos. Eu falava ontem com as mulheres no Espírito Santo, ou hoje de manhã, já não consigo lembrar, que você começa a ter o que você pediu, porque você pede conforme o Senhor quer que você peça,
E você começa a desfrutar de alegria e de paz. Ele te dá um futuro de paz que você deseja, porque agora aquilo que você deseja é o que o Pai deseja. E você começa a caminhar sobre isso. Isso traz uma leveza, uma alegria. Você não pede mal, você pede bem, você participa, então você desfruta. Porque você não é mais apegado ao teu formato, você não dá ordem para Deus e para as pessoas. Você faz uma pergunta: como eu participo do que o Senhor está fazendo na vida do meu marido? Como eu participo daquilo que o Senhor está fazendo com os meus filhos? Na minha igreja, na minha cidade, naquilo que o Senhor está fazendo na comunidade? Você está disposta a fazer aquilo que te custa? Fazer espaço custa. Quando escrevia um pouco essa mensagem, me lembrei de 1 Crônicas 21, 24, que diz: quando Davi respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo por isso. Eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Vai te custar, algo vai te custar. Agora o que vai te custar é você e o Senhor. Nós não podemos mais ir para conferências igual um self-service. Pegar o que eu gosto e ainda sair reclamando: não teve fulano. Ai, estava meio sem gosto. A roupa da Índia era brega. Ela falou que ela achou, não devia ter nunca nem usado. Oh, não falo da minha roupa. Eu me dedico, tá? Não é um self-service. O Senhor está te convidando para colocar a mão na massa, a ser uma serva, a participar daquilo que Ele está fazendo. E sabe que isso te custa muito, porque você baixa a bola. Você não é mais a última bolachinha do pacote. Você é uma no meio de tantas bolachinhas saborosas, participando daquilo que o Senhor está fazendo. Então, quando Deus se antecipa como hoje aqui, antes dos 4 meses, para te dizer algo, te dar uma direção, sabe o que você faz? Obedece. Faz a oração perigosa. E isso vai te custar. Eu lembro que eu estava lá na Juliana, na Lagoinha Jundiaí, lembra? A gente se conheceu lá, não foi? Ano passado. Eu nem sabia que eu ia mudar de casa, de tudo. E eu vi uma árvore sendo arrancada, transplantada. E foi essa a visão que o Senhor me deu para essa tarde. É como se o Senhor pegasse você, uma árvore já, com folhas, com alguns frutos, algumas mais, algumas menos, alguns com brotinho. E Ele fala assim: eu estou te transplantando para um novo lugar, para um novo tempo. Só que eu descobri que para transplantar a árvore, precisa fazer espaço. A árvore passa por uma poda das raízes, para ela se agarrar no solo novo. Algumas pessoas, até eu perguntando como quem não quer nada, assim, sabe? Me contaram que quando você transplanta uma árvore, as pessoas que vendem falam até assim: olha que interessante. Quando você vai, você está comprando essa árvore pronta, né? Quando você colocar ela nesse solo, vai cair as folhas. Porque eu tive que podar um pouco, podar as raízes. Tive que fazer um espaçozinho para ela se adequar no novo solo. Você vai até achar que não vingou, que está morrendo. Mas quando você menos esperar, ela está linda no novo solo. E o Senhor, Ele está literalmente te transplantando para um novo tempo. Você não está vendo? Os campos estão prontos. Estou te colocando agora nesse lugar. Sim, podei suas raízes, sim. Deus me deu uma palavra 2 anos atrás. E Ele falou assim para mim: vocês vão viver um momento de vazio. Eu vou arrancar tudo de vocês. E vocês, a única coisa que vocês vão poder me dar é a adoração. E o Senhor, Ele termina essa palavra. Vai para o meu livro, não vou contar tudo aqui, não vou dar spoiler não. Em nome de Jesus. E Ele terminou falando, sabe o que para mim? Eu não me desculpo por fazer o que eu preciso. Eu não estou com dó de você, de te transplantar, de podar as tuas raízes e os teus galhos, porque eu sei que isso vai produzir ainda mais fruto, e você vai ser ainda muito mais robusta na nova estação. Por isso se entregue, se renda como um barro nas mãos do oleiro. Deixa Ele te levar, deixa Ele te carregar.
Deixa a palavra dele te carregar hoje. Quantas aqui estão se sentindo cansadas? Deixa ele te carregar. Deixa ele arrancar você e te levar. Segundo ponto. Estende bem a cortina da tua habitação. Estende bem a cortina da tua habitação. Na cultura bíblica antiga, as tendas elas eram estruturas móveis feitas de panos, cortinas, sustentadas por cordas e estacas. As cortinas representavam as paredes, a cobertura da tenda, sendo então a proteção de um ambiente que já tem espaço, que está pronto. E ontem ainda eu conversava com um pastor que faz muito acampamento, né, monta a tenda e tudo mais. E quando a palavra diz, estenda bem, né, os panos, a cortina da sua habitação, eu fiz uma pergunta para ele também, assim, eu sou bem curiosa, sabe? E daí eu estava falando, ele falou, Andy, eu ouvi a palavra da tenda lá no Instagram, é tão lindo, né, quando o Senhor nos conecta assim, né, online, de formas tão lindas, né? Eu falei, pois é. E ele falou, você sabe que eu monto muito tenda porque eu gosto de acampar e tal. E você sabe que quando mais esticada, menos impacto o vento tem sobre ela? Que se ela está meio assim, frouxinha, o vento meio que agarra ela e leva ela embora. Mas quanto mais esticada, mais ela resiste às tempestades e os ventos. Eu falei, interessante isso, pastor. Anotei. Está aí o porquê que o Senhor está me esticando. Está aí porque o Senhor está te esticando, porque aquilo que Ele faz hoje é resposta para um futuro que só Ele conhece. E o Senhor permite o esticar para você aguentar exatamente os ventos. Mas eu quero te dizer que existe 2 tipos de vento. O vento das tempestades e o vento do alto da montanha. Para que você não seja derrubada nos dias de dor e nos dias de glória. Anota aí. Existem 2 ventos que o Senhor precisa te esticar para que você resista. Você precisa resistir os momentos de dor, mas os momentos de glória. Os elogios, quando as pessoas te aplaudem, quando você vê o fruto do penoso trabalho, começa a se ensoberbecer, achar que é sobre você. Existe um vento que fica mesmo no pico da montanha. E talvez esse seja o mais perigoso para muitos de nós que estamos expostos nas redes sociais, estamos com o microfone na mão. Não é verdade? Ou os ventos das tempestades, daquelas que você não espera e simplesmente elas chegam. Mas o Senhor, Ele te preparou já. Ele te esticou. Por isso é necessário você suportar, para que você não rompa. Para que você não seja levada nos ventos de glória e nos ventos das dores. O esticar é, como muitos gostam de dizer, uma forma do Senhor nos peneirar, nos provar, nos mostrar e nos lembrar quem nós somos. Ontem, quando eu estava orando sobre essa palavra, construindo ela, eu fiquei atenta com esse versículo, porque olha só que interessante, ele fala assim, ele sempre usa essa forma de falar, que é, vou ler aqui em cima, aqui na minha Bíblia, estende bem. Ele não poderia falar, eu estendo bem a tenda, mas ele está falando, estende bem. E daí eu falei assim, o Senhor está me pedindo para estender, sabe o que ele me falou? E eu tive uma visão linda ali no quarto, eu estava só que chorava, eu falava, Deus, eu vou pregar daqui a pouco. Ele falou, filha, é que você precisa segurar de um lado enquanto eu estou segurando do outro. Estende bem desse lado que eu puxo aqui. Puxa mais que eu puxo aqui. Não solta que eu não solto. Eu me comprometi com você, estende bem. Você não tem capacidade de segurar daquele lado enquanto você segura daqui. Ele está lá e você puxa, puxa, puxa. Eu vou, eu obedeço, eu abro mão, eu renuncio. Eu faço espaço. E Ele está te falando, estende bem, filha, mais para cá, puxa. Estende bem, puxa. Ele não soltou
lado, Ele está puxando, Ele está te olhando nos olhos. Sabe igual você está levando alguma coisa ali, um móvel, né, no lugar e ajeitando, vocês estão se olhando, está aqui, estamos juntos, vamos lá. O Senhor, eu me vi assim ontem, puxa mais aqui desse lado, puxa aqui. Por isso que a palavra ela precisa nos pregar primeiro, porque é com a autoridade que o Senhor quer te construir. É você viver o que o apóstolo Paulo diz: as minhas marcas revelam que eu pertenço a Cristo. Eu me queimei na mudança, correndo com o moço, com Caixa, com Ana, com Benjamin. Fiz um machucado dolorido, e eu falei para o Renan: nossa, esse machucado aqui, ó, vai ficar marcado, vai ficar uma cicatriz feia. E o Senhor falou assim: a cicatriz que você vai lembrar das mudanças que eu fiz nesse tempo, e você vai contar, porque aquele que abriu a ferida, ele liga. E o apóstolo Paulo diz coisas tão maravilhosas. Alguém que escreveu coisas preciosas porque custou muito para ser vivida. Ele fala assim: as minhas marcas revelam que eu pertenço a Cristo. Um homem que soube o que é sofrer, que escreveu cartas dentro de prisão e morte já confirmada e marcada a data ali no calendário. Ele só foi pondo X, esperando chegar e falando: eu combati o bom combate. Aliás, Timóteo, traz a minha capa, não esquece os meus pergaminhos. Como eu terminei bem a minha carreira. Eu vou ser morto da forma mais cruel, mas que alegria, sabe por quê? Morrer é lucro. Eu considero tudo como perda. Ai, meu Deus. Esse mesmo grande homem de Deus nos diz que a consolação que ele foi alcançado, o que ele faz? Ele consola. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer te fazer a flor da farinha. Em Levítico diz isso, olha que lindo: flor da farinha é o melhor da farinha. Essa peneira, até chegar na flor da farinha, que simboliza o melhor que o homem pode oferecer para Deus. Tem o melhor que você pode oferecer para Deus. Esse óleo que Ele está produzindo em você, sabe o que é? Uma especiaria. Ninguém nunca viu dentro da tua casa, da tua linhagem, da tua família, da cultura da tua casa. Cultura é literalmente isso. É a forma que você fala, é a literatura, é o que você ouve, é como você se move. Quando você vê, você já faz parte de uma cultura. Você é a mulher rabugenta versão 3.0. Mas você vai ser uma especiaria na tua casa. Você vai ser aquela que vai falar: a partir de agora, não mais. Porque você entendeu que você precisa fazer espaço. Porque você entendeu que você precisa estender. Que você não pode largar esse pano enquanto Ele fala: vai, eu estou com você. Eu estou promovendo isso. Eu quero que você ofereça o teu melhor. Entenda isso. Terceiro ponto: não impeças. Remova as barreiras. Não interfira no processo. A mulher, quando está tendo bebê, imagina se alguém fala: não, deixa para amanhã, está doendo demais. Não dá para impedir aquilo que o Senhor está fazendo. Participe do que Ele está fazendo. E quais são as maiores barreiras do ser humano nesses dias? Orgulho, medo, dúvida. Você olhar para a tua fragilidade. Muitas das vezes a maior barreira está naquilo que está dentro de nós. E naquilo que nós escondemos de Deus. E quando eu escrevia esse ponto, eu me lembrei de Raquel. Raquel, que antes de sair da casa do seu pai de Labão, sabe o que ela faz? Ela pega os ídolos do lar. E se você estudar um pouquinho sobre os ídolos do lar, você vai ver que eles são pequenos, fáceis de ser escondidos e são feitos de material nobre, valiam muito. Ela no fundo pensou assim: eu vou sair, pois também vou pegar porque eu mereço. Vou levar para mim. E a palavra fala que ela escondeu esses ídolos do lar embaixo da sela do camelo. E ainda disse assim, que ela não poderia levantar porque ela estava no período. Olha isso. E por que o Senhor está nos falando isso? Porque muitas das vezes nós achamos que nós temos direitos. E nós roubamos isso.
Nós nos portamos e damos até desculpas. Não, eu mereço isso. Olha o que fulano é, olha para mim. Olha a minha história. Não, eu não admito mais, chega. E daí a dor se torna um pequeno ídolo, fácil de ser escondido. Parece até uma coisa inofensiva. E o Senhor está falando, isso está te impedindo. Gente, você já parou para pensar que o final da vida de Raquel foi que ela não chegou lá? Ela morreu no caminho. E ela gerou para o Senhor. Gerou Benjamim. Participou do que Deus estava fazendo. Mas o Senhor está falando assim, você vai escolher como você participa. Alguma coisa você vai fazer. Ou você morre no caminho ou você chega lá. É forte. E Deus nos está trazendo, Raquel, para entendermos que tem coisas pequenas que nós escondemos e que estão nos impedindo de viver o novo do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. E muitas das vezes o novo do Senhor é um jeito novo de ver a mesma situação. É um coração novo. Porque a gente fala novo, já imagina, né? Eu estou saindo do castelo de Grayskull para o castelo da Disney. Não, gente, às vezes você vai reformar o castelo de Grayskull. E às vezes você vai descobrir que a Disney não é tão Disney assim. Que tem uma bruxa má lá dentro. Credo. É forte, né, gente? E eu acho interessante, eu ri sozinha, né? Porque é muito parecido com a gente. Ah, eu tô de TPM, daí fala o que quer. Tô no meu período. Não use de desculpas mais. Quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Não impeça. Quarto ponto, alonga as tuas cordas. A corda que segura o tecido na estaca. Não abandone o que Deus usa. E o Senhor ministrou no meu coração que cordas são também pessoas que seguram o tecido, que fazem parte daquilo que Deus quer fazer. Você faz as coisas sozinha? Eu já tentei. Te cansou? Deus continua usando gente. Sabe o que mais ministrou no meu coração no hospital? Quando a pastora Melissa e as mulheres ali envolvidas falaram assim: Angel, fica tranquila, a gente está cuidando para você. Sabe o que eu entendo? Que existem pessoas que o Senhor usa para nos curar de feridas que nem foram elas que fizeram. Se abra para novas pessoas na sua vida, o Senhor está te falando. Cordas também são pessoas. Se abra para largar as suas cordas, para receber pessoas novas na sua vida, para este novo tempo. Pare de achar que sabe de tudo, que não precisa de ninguém. Se machucou, machucou. Deixe o Senhor também usar pessoas. O maior consolo da minha vida quando eu recebi o diagnóstico da minha filha não foi uma profecia e nem uma lembrança de versículo, porque afinal eu conhecia alguns. Mas foi quando bateram na porta da minha casa com uma comida que eu não tinha força para fazer. Alarga as tuas cordas. A médica olhou para mim e eu falei assim para ele. Eu até fiquei com vergonha. Ai, como eu sou durona, meu Deus. Eu falei assim para ele, dele. E a Ana ficou me fazendo pergunta. Eu falei assim para ele: olha isso, gente, que horror. Eu falei: é difícil, né? Porque aqui vocês não conhecem a Ana. Quando eu chego no outro hospital, eles até cumprimentam a gente pelo nome. E agora, né? Ele falou assim: agora nós vamos nos conhecer. Toma. Eu não tô querendo largar a corda não, gente. E tem tanta coisa linda que Deus pode fazer. Por isso que você não pode levantar muros. A Dev Tyrus, ou se não for ela, é alguém, mas não fui eu, mas que fala que quando o Senhor te dá recursos, está fazendo algo na tua vida, não construa muros, alongue a mesa. E daí ele falou assim: então nós vamos nos conhecer agora, né? Eu pensei: Deus, fala mesmo, quebra. Eu falei: não, é claro, vamos. O Senhor está alargando as cordas. O Senhor quer te lembrar que Ele tem prazer na comunhão dos santos. Perdoe a igreja.
Perdoe a igreja. Para de colocar todo mundo no mesmo pacote. Ame a igreja. O Senhor ama a igreja e ela continua sendo feita de pessoas, viu? Pessoas não são perfeitas, assim como você, alecrim dourado. Às vezes Deus permite as nossas quedas e cair do cavalo para a gente ver que a gente não é mesmo tudo isso. E que a gente precisa de pessoas. Peça ajuda. Ame a igreja. Alargue as cordas. E por último, não, deixa eu falar isso aqui antes que é importante. Abandone as estratégias de manipulação para as tuas amizades. Não é sobre o que as pessoas podem te oferecer, é o que você pode dar para elas. É sobre isso. Amém? E por último, firme as tuas estacas. Olha quanta coisa que o Senhor está nos falando através de um versículo para este novo tempo. Firme as tuas estacas, que é o quê? Fundamento sólido. Qual é a nossa rocha inabalável? É Cristo. Firme bem no que mais importa. Firme na palavra dEle. Eu queria convidar o pessoal do louvor já para estar aqui ministrando sobre nós. Eu acredito que o Senhor está recalcando essa palavra, nos sacudindo, Ele vai nos transbordar. Eu fiz uma oração ali, eu falei: Senhor, eu não vou voltar do mesmo jeito que eu cheguei. Eu vou voltar transbordando para esse novo tempo. Transbordando. Eu estou fazendo espaço. E você sabe o que é mais lindo? O Senhor tem falado assim para mim, eu quero falar isso para você também, por isso que eu estou aqui. Não retenha nada, entregue tudo. Tudo que você fizer nessa estação vai ecoar, vai multiplicar. As sementes da renúncia, elas dão muitos frutos. Eu desfazendo das coisas da minha casa, né? Precisava desfazer. E a casa nova tem já algumas coisas ali, algumas coisas embutidas. E eu falei: boa, a gente está entregando tudo para a igreja nova. A gente não está retendo nada. E Deus começa a fazer milagres e milagres e milagres. Eu falei: então eu vou vender, né, algumas coisas, porque daí eu compro isso. Eu falei assim: você vai dar tudo. E você vai escolher roupa bonita e legal e vai dar para fulana que gosta. E eu comecei a olhar meu guarda-roupa e pensar: isso aqui é a cara da fulana, vai para fulana. Esse aqui é a cara de ciclana, vai para ciclana. Esse móvel aqui podia ir para tal pessoa. Essa dishwasher, essa lava-louça, vai para minha enfermeira. Ela é uma bênção na minha vida. Eu falei para ela assim, alegria de mulher, né? Parece que ganhou uma bolsa. Você tem uma lava-louça? Não, eu vou te dar a minha. Falei: nossa, eu sei, gente, é uma bênção. Fica a dica. Daí eu mando foto de umas coisas que eu falei: amiga, pensei em você. Ela falou assim: amiga, e se eu te contar que tem a mesma sandália no basket? Sabe aquele basket, aquela cesta que você põe um monte de coisa e não compra nunca? Na Shein. Ela falou: tem a mesma sandália no basket e eu não podia comprar. Eu falei: ah, glória a Deus, o Senhor está nisso. Ai, deixa eu dar mais coisa então. Daí eu chego aqui, eu ganho sapato, eu ganho blusa, eu ganho calça, eu ganho saia, Daí ganhei um negócio que não tinha outro negócio. A mulher na mesa falou: mas eu tenho loja, então traz um negócio que faltou o negócio. Vocês estão entendendo, né? Do negócio que faltou o negócio, aquela coisa para coisar. Mulher entende tudo, gente. Às vezes o Renan olha para mim e fala assim: eu não sou tuas amigas, eu não entendo você falar desse jeito. Fala, explica. Não retenha nada. Firme bem essa corda nas estacas. Toda a tenda depende da estaca. O firme fundamento que é Cristo é tudo o que você precisa. E se você tem uma palavra dele, é tudo o que você precisa. Este é o teu firme fundamento para essa hora, para este tempo. E eu quero terminar essa palavra com a lembrança de Jeremias, quando o Senhor fala para ele: Jeremias, o que você vê? E eu termino com essa palavra. É interessante porque aqui em João 4,35, quando eu estava ali atrás, o Senhor falou:
O que você está vendo? Olha os campos. Jeremias, o que você vê? Jeremias 1:11. E Jeremias viu mais que um ramo de amendoeira. Sabe o que ele viu? Uma palavra. Um firme fundamento para o começo do ministério profético dele. E o Senhor está falando, o que você vê hoje? O que você vê é o começo. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Eu seguro de um lado, você do outro. E é interessante que em Jeremias a expressão vejo uma vara de amendoeira é simbólica de pressa. Porque a raiz da palavra hebraica traduzida por amêndoa significa apressar-se. E Deus revela ao profeta essa vara de amendoeira para significar que o Senhor se apressaria no cumprimento da palavra dele. Por isso a panela de pressão, para cozinhar mais rápido. Nossa, mas parece que leva 4 meses para ter colheita. E eu estou te falando, abre os teus olhos, elas estão prontas, estão maduras. Você só precisa arregaçar sua manga e começar a colher. A não reter para si. A participar do que o Senhor está fazendo. Além de tudo, então ele está me falando que eu faço espaço, eu estendo a cortina, eu alongo a corda, eu fico firme na estaca e ainda Deus tem pressa. É isso mesmo. É desse jeito. Ele tem mesmo. Pressa para salvar, pressa para curar, pressa para te ver bem, para te ver fluir, participando do que Ele está fazendo. E é tão lindo que se você estudar sobre a amendoeira, você vai ver que é uma das primeiras árvores que florescem na Palestina. Antes dela estender as folhas, as flores brancas desabrocham como uma neve, branquinha. Ainda quando a terra está em efeito do gelo, no inverno rigoroso, as flores surgem naturalmente, para nos lembrar da promessa da primavera. Em meio aos galhos secos, as flores da amendoeira já estão ali. O Senhor já tem tudo pronto, mas Ele quer tanto que nós participamos com Ele. Fique de pé no seu lugar. O Senhor, Ele está me dizendo, Ele está te dizendo, eu estou velando pela minha palavra. Que é isso que Ele fala para Jeremias, eu acho tão bonitinho. Que Ele fala, viu muito bem, Jeremias. Sabe, Ele te pergunta e ainda te afirma, isso mesmo, filha. É isso mesmo que você está vendo. Você está vendo que tem coisas que precisam ser saradas. É verdade, filha, viu muito bem. Está vendo, eu estou fazendo algo. Eu quero que você participe. O Senhor, Ele responde, viu muito bem, eu estou velando pela minha palavra. Como um pastor vela pelo seu rebanho. Velar é cuidar, é ficar de olho. É igual a gente fica com os filhinhos quando estão doentes. Ele fala assim para mim e para você, entre as linhas dos dolorosos escritos da nossa vida. Nenhuma das palavras que você me ouviu dizer deixarão de se cumprir, pastora. Nenhuma delas. Deixa eu falar isso para você. Nenhuma delas deixarão de se cumprir. É uma lembrança dele que Ele vai se apressar ao favor de vocês naquele lugar. Eu estive ali. É uma casa saudável, de uma família que sabe o que é renunciar. E o Senhor está falando que ainda nem chegou o tempo de você colher tudo aquilo. Tem muito mais. Por isso não tema aquilo que o Senhor está te pedindo agora. Tem coisas que o Senhor já está te pedindo, novas. Vai pedir para o teu marido, não retenham nada. Está tudo pronto. Ele nos diz, nenhuma palavra se perderá. Eu farei com que cada uma delas se torne realidade. Só firma a tua confiança em mim, que sou teu firme fundamento, sou a tua estaca segura. Sou eu, diz o Senhor. Erga suas mãos para o céu como sinal de rendição e diga, Senhor, eu estou rendida.
Senhor, olha quanto o Senhor está falando da mesma coisa. O Senhor está preparando o ambiente mesmo. O Senhor está firmando aquilo que o Senhor começou a falar 1, 2 horas atrás. O Senhor, Ele quer agora te sacudir. Eu vejo como se Ele colocasse palavra em cima de palavra e Ele apertasse aqui o chão. Ele está falando, tá, agora eu vou te sacudir. Você vai sentir a minha presença como nunca antes. E eu vou te transbordar. A palavra diz aqui para o povo que estava no final do exílio, da saída de um tempo para outro tempo. Ele diz assim: cante, ó mulher. O Senhor te diz: cante, ó mulher sem filhos. Você que não tem filho, levante a sua mão. Você que espera por milagres, por coisas que você ainda não possui. O Senhor te diz: cante hoje. Cante hoje diante dessa dor, dessa circunstância que quis te matar. Existe um testemunho e um remédio que eu vou arrancar dessa ferida hoje. Chega! Chega! Chega de acreditar nas mentiras do diabo, de acreditar na tua própria voz. Cante hoje a canção que o louvor vai entoar. Cante hoje, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. E eu não estou falando só para mulheres que querem gerar os filhos do ventre, mas para mulheres que se sentem estéreis, mulheres que se sentem dentro de uma arca. Você sabia que as noras de Noé não geraram dentro da arca? Em Gênesis 9, versículo 1 diz que quando o Senhor, Ele arrasou com tudo do lado de fora, Ele começava tudo do lado de dentro. E quando Ele fala: Noé, abre essa janela, solta essa pomba, vem um ramo de oliveira para ele, que era o Senhor falando: esse é o prenúncio, esse é o prenúncio de algo novo, de algo que eu estou fazendo. Espera mais 7 dias, 7 que diz sobre perfeição, sobre um novo ciclo. E então Noé solta novamente outra ave, e ela não volta, porque ela encontra um lugar para pousar. Só que o Senhor não para aí. O Senhor podia deixar você nessa arca, poderia me deixar ali em Bournemouth, poderia deixar você sofrendo as suas dores, mas o Senhor, Ele dá uma ordem para Noé. E Ele te dá uma ordem hoje. Ele te diz: abre a janela, abre a janela dessa arca. Olha que eu vou começar de novo. Eu fiz a minha parte, você construiu, você me obedeceu, eu fiz chover, eu te preservei. Agora sai dessa arca. E a palavra diz em Gênesis 9 para que as mulheres, os homens fossem férteis e multiplicassem depois que saíram da arca. E o Senhor está falando: canta, ó mulher sem filhos, canta você no teu ministério, canta você no teu casamento, canta você na tua maternidade, canta você no seu trabalho, canta você na estrada, nas terapias, nas dores, naqueles lugares onde ninguém te vê. Cante, a mulher, cante alegremente em voz alta, ó Jerusalém, filha de Sião, porque Ele te vê não como você está, mas Ele te chama como você está, para você ser a mulher de Sião. Oh, meu Deus, eu sinto tantas dores no meu ventre. Se você é essa mulher que sente dores no teu ventre, corre aqui pra frente, corre aqui pra frente, que eu quero orar com você, e você vai começar a gerar. Corre aqui pra frente, sai dessa arca, sai, canta alegremente. Coloca a mão no seu ventre. Você vai começar a gerar para Deus dentro do teu ministério. Você que tem ministério parado, você que abandonou o ministério por causa de pessoas. Você que parou, cante alegremente, cante alegremente.
Você que sente que não está produzindo mais, cante alegremente. Você que nunca esteve em trabalho de parto, você olha para mulheres aqui no altar e fala: que lindo, que lindo. E você mesmo nunca deu à luz a algo, nunca gerou algo. E o Senhor está falando: é você mesmo. Você que nunca deu à luz, você que nunca esteve em trabalho de parto, o Senhor vai gerar no teu ventre algo novo, de dentro para fora. Sai dessa arca em nome de Jesus. Existe um ambiente profético. Eu quero chamar as parteiras, eu quero chamar as intercessoras. Venham, corram, Poá, Sifrá, corram. Você que tem chamado de intercessão, ore por quem está perto de você. Ore por uma mulher, porque agora o Senhor está falando dores de parto sobre essa nação, sobre as nações da terra. Gerem algo novo. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize isso. O Senhor, Ele te diz, porque logo, o logo do Senhor está logo mesmo, está logo ali, porque os campos estão brancos. E Ele te diz: você transbordará para todos os lados, os seus descendentes ocuparão outras nações, povoarão as cidades arruinadas. O que é isso? Quer dizer que nós participaremos de uma nova cultura, de algo novo. Em lugares que estavam destruídos, se levantará uma mãe sábia, uma mulher que edifica, uma mulher reta, pregadora da justiça. Em lugares que antes estavam assolados, destruídos, o Senhor está levantando você. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação e nem se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da sua viuvez. Mulheres que se sentem sozinhas no meio da multidão, acabou esse tempo, acabou esse tempo. E o Senhor, Ele me fala: você vai embora desse lugar com amigas, amigas que você nunca teve. Você que se sente sozinha no meio da multidão, ergue a sua mão, ergue agora a sua mão. Você que está perto dessa mulher, dá a mão para ela e diz: acabou. Você não está mais sozinha, acabou. Multiplique, você é fértil. O ambiente que você estava não era, mas você é fértil. Eu estou te transicionando, eu estou te relocando, eu estou arrancando você com raízes e tudo, te colocando num outro ambiente espiritual, para que você cresça. Não se ofenda com a minha poda. Sou eu, diz o Senhor. Sou eu, diz o Senhor. Você vai dançar. Você vai dançar para o Senhor. Você vai cantar para o Senhor através dessa canção que o Espírito grita. Grita. Ainda tem lenha. Ainda tem fome. Vai transbordar o Espírito Santo dizendo: eu não estou satisfeita. Eu quero mais, Senhor. Mais da tua presença. As circunstâncias que eu enfrento exigem muito de mim. Eu preciso mais.